título aqui do conteúdo programático de hoje, universalização dos serviços regulados, é exatamente a universalização do artigo, está lá, Alexandre Faraco e do Diogo Coutinho. O que basicamente foi defendido no texto e o que é importante. Quando eu falo assim, é um resumo, mas a ideia é de pensar também aquilo que há de importante em relação, ao tema. Universalização designa o objetivo de tornar acessível a toda a população determinado serviço ou utilidade, normalmente organizado sob o regime de serviço público, sem limitações decorrentes de condicionantes econômicas, geográficas ou culturais. A universalização exige a organização de políticas públicas específicas voltadas a viabilizar e expandir o acesso ao serviço. Não adianta dizer assim, vamos universalizar, mas você tem que ter, como eu falei, segurança pública. Isso é uma coisa mais ampla para se ter e se chegar à universalização. O que eu acho interessante essa colocação aqui que aparece no artigo, que é o seguinte: definir o que universalizar implica eleger prioridades. Não dá para universalizar tudo. O Estado não tem recursos. Quando eu falo Estado, a sociedade não tem recursos para bancar a universalização de tudo. Políticas dessa natureza demandarão a alocação de recursos públicos e sociais escassos. Eu me lembro quando eu atuei na turma recursal, lá no Rio de Janeiro, a segunda instância do juizado, que era muito comum o ajuizamento de ação de pessoas que não recebiam a carta dos Correios na data correta, e aí elas pagavam a fatura do cartão de crédito com 2 dias de atraso, aí pediam lá o valor cobrado de juros e tal, de correção, pelo cartão, e danos morais. Na verdade, queriam os danos morais, E aí o que se discutia era o seguinte: por que houve o atraso? Aí a ECT vinha lá e fazia a sustentação de não, houve o atraso, porque nessa localidade nós não entregamos, porque a área está conflagrada, então porque a área, de acordo com a portaria tal do Ministério das Comunicações, não pode, não precisa entregar e tudo mais, de modo que a carta é entregue na associação de moradores. E aí isso demora uns diazinhos até a pessoa receber, então o atraso não é nossa culpa, é da associação de moradores. E, invariavelmente, o que estava por detrás disso tudo era: a parte tem o direito subjetivo de exigir dos Correios que entregue a carta numa localidade que, pela regra do jogo lá, da portaria do Ministério, a ECT não precisa entregar. E aí, avançando, porque também aconteceu numa época o seguinte: essa portaria sofria modificações. E aí você teve uma época que teve um retrocesso, onde antes entregavam carta, pararam de entregar. Do ponto de vista da logística, não é mais viável e tal. Isso viola o retrocesso social, a proibição de retrocesso social. Quer dizer, a universalização, ela pode ter de recuar, eventualmente, por dificuldades orçamentárias. E essas discussões são importantes porque isso repercute em indenização, em responsabilidade civil do Estado. Eu tenho o direito de ter telefonia móvel na fazenda que eu sou proprietário no interior do estado de Mato Grosso? Se eu posso exigir do judiciário essa universalização, em que medida? Ou isso é ativismo judicial? O que se extrai da ideia de universalização do serviço? Porque isso é princípio até do serviço público, a universalização. Então, o primeiro aspecto que eu acho interessante não dá para universalizar tudo, é preciso ter prioridades. E, a meu ver, não é papel do judiciário ir além ou exigir mais do que são as possibilidades orçamentárias do Estado. Paciência, o ideal seria que todo mundo pudesse receber a sua carta na sua residência. Aí você pega a teoria da reserva do possível do direito alemão, da Suprema Corte alemã. Como é que ela surge? Surge num precedente chamado numerus clausus. Eu não sei se vocês conhecem esse precedente, da Vorbehalte des Möglichen, que é literalmente reserva do possível. O caso foi o seguinte: o sujeito queria estudar medicina, pegou a Constituição alemã, está lá na Constituição que ele tem o direito à educação na localidade em que ele reside. Aí ajuizou uma ação dizendo que o Estado alemão tinha que abrir uma faculdade de medicina na cidade dele. Simples assim. Aí o tema chegou ao Tribunal Constitucional. Peraí, o serviço público deve ser disseminado, capilarizado, tal, universalizado, mas não é dessa forma. Há limites. Eu tenho um irmão que hoje até virou holandês, ele mora na Holanda, já está há mais de 10 anos lá, e eu estou falando isso porque ele tinha um problema crônico de saúde, de rins, então que teve que fazer uma operação lá, e lá você tem centros de referência. Ele mora numa cidade, tem que se deslocar 5 horas para o hospital que atende. É razoável exigir a universalização do serviço a
ponto de que em toda a cidade haja um hospital para tratamento nefrológico, quer dizer, não é razoável. Então veja que a universalização precisa se conciliar com a racionalização do serviço. E é muito dinâmico isso. Quando ocorreu a desestatização, né? Eu costumo dizer que antes era privatização, ficou estigmatizado, virou desestatização, ficou estigmatizado, agora já está na desincentiva. E eu acho interessante os autores tentando diferenciar os institutos. Não, privatização, não, tem que ser desestatização porque não ficou privado, tá? Mas no fundo, é uma tentativa de retirar a carga negativa da expressão, né? Dar um outro colorido, né? Fica mais bonito falar de desincentivo do que falar de privatização. Mas eu estou falando isso, já nem sei mais porquê. Eu estava falando... o que eu estava falando antes do... Não, mas eu estava falando... lembrei. Quando ocorreu a privatização do sistema de telecomunicações, o que vingava era telefonia fixa. Né? Aquela história de alugar telefone, tudo. Vamos universalizar a telefone. Isso acabou, essa preocupação. Né? Orelhão, tem que ter um orelhão em cada esquina. O que é orelhão? Ninguém sabe mais o que é orelhão. Então, até mesmo o que deve ser universalizado tem que ser objeto de reflexão, porque as coisas mudam muito rapidamente. E um discurso que pode fazer sentido hoje, no médio prazo, de repente não vai fazer. E você injeta uma grana firme numa coisa que depois, para que fazer essa estrutura toda, essa infraestrutura toda, para universalizar uma coisa que vai ser engolida pela tecnologia. Então, nessa regulação do setor de infraestrutura, não dá para desconsiderar, né, esse caráter dinâmico do serviço. Dentre outros fatores, há 3, do ponto de vista econômico, que justificam ações estatais que visem a universalização. Aí, o que os autores destacam, por que a universalização é importante? A existência de externalidades positivas. Já vou comentar o que é isso. Relação positiva entre investimento em infraestrutura, crescimento e desenvolvimento econômico, né? Países com desenvolvimento econômico investem em infraestrutura e universalizam os serviços públicos, né? Aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, você sai 50 quilômetros, nem 50 quilômetros, sai 10, 20 quilômetros do centro, você já não consegue mais falar no celular, né, e tal, né? É difícil. Ano retrasado, fui com meus filhos para a Finlândia, lá para a terra do Papai Noel, no meio do Polo Norte, não tem nada ao redor de nada 4G. Eu não acreditei, Rovaniemi, na estação de trem, eu falei, que isso? Você não vê nenhum prédio para lá, nenhum prédio para lá. Então, assim, a gente está numa situação em que alguma coisa está errada. O que está errado? Né? Por que a gente não consegue? O tamanho continental, mas Estados Unidos, o Canadá também você consegue, enfim, né? Não tem. Então, o que está? Será que é a regulação? Será que é a falta de controle pelo Estado? Será que existe alguma burocracia que está dificultando isso? Enfim, e por isso a preocupação dessa relação entre desenvolvimento econômico e universalização. Efeitos redistributivos da universalização, muito simples, né? Com a universalização você alcança pessoas mais pobres e acaba igualando, né? Enfim, digamos assim, a prestação do serviço por parte do Estado. Então você tem que chegar ao lugar mais longe, tem que viabilizar a prestação para todo mundo. Mas aí que está aquele ponto que eu falei dos hospitais na Holanda. Isso não significa que você vai ter que ter um centro de referência em cardiologia no interior da floresta amazônica. Mas o pobre também tem direito. Tem direito, mas não é dessa forma que se faz. Não é assim, isso não funciona dessa forma. Né? Um centro oncológico, você não vai ter nem profissional para trabalhar lá. Não vai para lá. Então era muito mais eficiente universalizar de outra forma. Né? É igual os serviços que a justiça presta. Né? Aí ficam esses prédios gigantescos. Eu não tenho dúvidas, é questão de tempo, vai estar todo mundo trabalhando nas nuvens. E esse negócio de prédio, de coisa... Aí eu falo isso lá no CNMP, por exemplo, eu propus teletrabalho no Ministério Público. E uma resistência tremenda. Não, mas isso é um absurdo, o cidadão. O cidadão, como é que você resolve o problema de telefone, net, energia elétrica? Não é tudo pelo telefone? Que negócio é esse de ter que estar lá? Não é assim. Universalização não é colocar uma vara em cada município brasileiro, colocar um escritório da AGU em cada município. Não existe. É você otimizar os recursos. O Brasil é pobre, o nosso Estado é miserável, é pobre, deficitário, tem que trabalhar com o que tem. Então, se não fizer isso, a gente já está para trás. Eu falo lá, olha, esses prédios aí, eu vejo lá no local em que na minha vara, lá no trabalho,
O espaço ficou até desproporcional, porque era tudo cheio de processo físico, não tem mais processo físico, acabou. Aí fica parecendo até para jogar boliche, assim, um negócio que não temos espaço. Aquilo tem um custo, né? E aí, não, agora vamos abrir uma vara, né? Na AGU deve ser igual. Vamos abrir um escritório da AGU em sei lá onde. Isso parece que, né, o prefeito da cidade vai, corta a fila. A gente tem que, né, ter um movimento de retrocesso, porque já estamos atrasados nisso, já estamos atrasados, porque não é luxo, não é, né? O problema é que esse tema é um tema que, a primeira coisa que quando se fala de teletrabalho, às vezes eu ouço assim, não fala não, porque fulano não gosta disso. É assim, é tabu. Nem fala nisso, que fulano não gosta, porque o cara não sabe nem o que é, né? Não sabe nem o que isso implica, que tipo de consequências, enfim. Bom, então universalização à luz dessas inovações que modificam, não é estar presencialmente, é estar disponível independentemente da presença física. Externalidades positivas ocorrem quando a sociedade se beneficia de maneira desproporcional ao preço ou custo de fabricação do produto. Aí você constrói uma ponte que vai custar 100 mil reais, só que o que ela vai trazer de vantagem em relação à movimentação das pessoas na cidade, facilitar o comércio, o transporte de commodities pela cidade, enfim, são as externalidades positivas. E os exemplos são normalmente na área de educação, saneamento básico, né? Efeito rede do serviço de telecomunicação, você amplia telefonia móvel, você possibilita outros tipos de atividades naquele local, enfim. Então, são as externalidades positivas, lembrando. Não, eu queria voltar aqui. Fatores que justificam a universalização. Então, externalidades positivas, relação com o crescimento econômico, já comentei, e os efeitos redistributivos, buscando corrigir desigualdades, efeitos adversos ou não previsíveis da regulação sobre o acesso a determinados serviços por meio de transferência de renda e subsídios, né? A pessoa passa a poder consumir, a ter acesso à informação, enfim. Então, é vantajoso universalizar. Este é o discurso. Eu falei que ia trazer para vocês, mostrar para vocês, olha qual é a capa, né, do Globo deste domingo lá no Rio de Janeiro. Violência limita acesso a serviço em 80%. Então, com essa informação, nós já podemos concluir que o maior problema, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, em relação à universalização, não é com a regulação. Olha que interessante. É um problema que não tem nada a ver com o que vocês fazem no dia a dia da regulação. É um problema de segurança pública. E aí você vai aqui, milícias impõem regras próprias. Como é que o direito vai lidar com isso? Os livros de regulação fingem que isso aqui não existe. Controle é para evitar concorrência. O CAD. Cadê o CAD? Cadê o CAD para decidir sobre atos de concentração? Não é a priori que tem que decidir aí? Olha essa mancha aqui, cinza. São todos os bairros em que você tem restrição de acesso. Santa Cruz, Campo Grande. Aí esse aqui, em laranja, restrição na maioria das ruas. Está lá Vigário Geral, Irajá, favela da Complexo da Maré. Isso, assim, lixo no chão, tiro na mão. É a política pública aqui na região para universalizar o serviço de limpeza urbana, pela ameaça, enfim. Isso tem que ser considerado por agência reguladora. Isso não pode ser jogado para debaixo do tapete na regulação. Porque não adianta. Sabe quando isso vai estourar? Na hora da tarifa. Porque aí você começa a compreender porque tarifa de energia elétrica no Brasil é caríssima. Alguém está pagando pelo gato. Alguém não é de graça, ou seja, a regulação sofre um profundo impacto da falta de segurança e do poder paralelo, né, do Estado ao Estado. Restrições concorrenciais nos editais de licitação e projetos de infraestrutura. Esse já é o artigo, se não me engano, do Caio Mário, está aqui, em que ele vai apresentar algumas regras que acabam restringindo a concorrência, Caio Mário da Silva Pereira Neto e do Matheus Adame, da FGV de São Paulo. Vão apresentar regras que acabam dificultando a entrada de determinados atores numa licitação. Os editais de licitação podem ser utilizados como instrumentos para introduzir ou ampliar a concorrência em setores de infraestrutura, seja ela pelo mercado ou no mercado, né? Ou seja, ora a disputa vai ser para fazer parte do mercado, telefonia móvel, por exemplo, né? Você só pode prestar aquela atividade se
vencer a licitação para receber, né, um lote ali, enfim, uma fatia do mercado. Ou no mercado, porque depois que o mercado existe, também há disputa entre aqueles players que estão concorrendo. A fundamentação constitucional para a persecução desse objetivo pelo administrador no desenho do modelo de exploração de cada um dos setores. No entanto, é importante observar os mecanismos e limites estabelecidos na legislação específica aplicável em cada caso, bem como a necessidade de motivar detalhadamente a adoção de quaisquer restrições. Eu depois até vou deixar aqui, de alguma forma, enfim, 2 arquivos contendo decisões do Supremo e do STJ, em que o Supremo e o STJ analisam se uma regra que cria uma restrição é válida ou não. Por exemplo, não pode participar cooperativa. Por exemplo, se a empresa for do Estado, ganha uma pontuação maior. Ou então, regras mais recentes, né, que limitam a empresa de ter 2 blocos no mesmo setor, ou então que evitam a verticalização, empresa de navegação não podendo administrar porto, empresa aérea não podendo ter uma participação superior a 2% no consórcio que vai administrar o aeroporto. E aí você tem uma série de problemas do tipo, faz um edital, a empresa vence o edital, passa a administrar o aeroporto. Aí vem o segundo edital e diz assim, quem já está administrando o aeroporto não pode participar da licitação. O que essa empresa vai dizer? Espera aí, mas não sabia disso. Não, mas esse segundo aeroporto aqui, ele também pode ser um hub, como o que você administra, então haverá uma concorrência. Se você ficar administrando os 2, vai dar problema. Então o modelo tem que apostar na competição, então por isso nós vamos proibir. Então, aliás, esse é um fundamento muito comum, o da restrição da participação de um agente econômico com o objetivo de incrementar a competição. Incrementar, para ficar uma disputa entre hubs e tal. Mas o que esse sujeito vai dizer? Espera aí, mas eu não sabia. Se eu soubesse, talvez não tivesse participado da primeira licitação. Agora, então, eu quero participar dessa e devolvo a outra. Não, mas não, você não pode participar. Então, esse tipo de problema começa a aparecer porque... E essa é uma conclusão que se extrai dos artigos de um modo geral. Todos defendem, e isso é uma verdade, que estamos em um processo de consolidação e construção de regras sobre participação em licitações de infraestrutura. Aqui ainda não temos uma fórmula de bolos, é assim, não pode... E nem mesmo uma segurança muito grande de qual vai ser o desfecho do problema no Supremo ou no STJ. Você pega o caso de cooperativa, por exemplo, você se depara com decisões favoráveis à proibição de participação de cooperativas e decisões contrárias. Decisão que proíbe uma entidade que explora uma atividade econômica, mas é de uma entidade de administração indireta, CEMIG, por exemplo. Não pode participar da licitação. Aí o Supremo diz, tá bom, é válida essa proibição, porque ela pode ameaçar o Pacto Federativo. Imagina a CEMIG controlando a energia elétrica no estado de São Paulo. Olha o problema que isso pode gerar em termos de federação. Mas eu posso garantir que o Supremo proibiria isso? Manteria essa proibição? Não dá para garantir. E ela veio, nesse caso que eu estou falando para vocês de exemplo, que é um caso famoso do Supremo, ela veio com o objetivo de impedir a CEMIG de adquirir, né, com o leilão da Comgás, lá em São Paulo, e tirou a principal, digamos assim, licitante da disputa. Tirou, com uma regra de edital. Competição pelo mercado, aí só a diferença de competição pelo mercado e no mercado. CAD as restrições nos editais. Há um destaque do papel do CAD em relação a essa temática. Lembrando que o CAD não vai interferir nas regras dos editais criadas pelas agências. Cabe à própria agência do setor, digamos assim, fazer uma avaliação se há estímulo à concorrência, um estímulo que seja razoável, proporcional, mas o CAD não pode, ele pode recomendar, mas não vai anular e enfim, impedir que aquela regra seja aplicada. E aí eu peguei aqui, isso tudo repetição do artigo, o setor de telecomunicações
né, na Lei 9472, o que a gente encontra? Uma tradição de imposição de restrições em editais de licitação com o escopo de promover a competição no mercado, notoriamente em leilões de radiofrequência. Nem sempre a restrição vai ter um fundamento muito claro na lei. Então, aquela história de princípio da legalidade, não é obrigado a fazer isso, deixar de fazer isso, não é virtude de lei, não é por aí. Normalmente o que nós vemos, não só no setor de telecomunicações, mas nos outros setores também, são restrições que são feitas com fundamento na lei de regência da agência reguladora, que dá à agência a competência para regular o setor, né? E isso tem sido admitido, não é uma coisa que tem gerado problema muito grande, não. As restrições estão fundamentadas em competências legais, aquilo que eu disse, gerais, né? E não, a lei não trata daquilo especificamente, é o edital que vai tratar. E, em geral, a previsão regulamentar para amparar os condicionamentos impostos e a preocupação com o estabelecimento de regras adicionais destinadas a garantir que as restrições não sejam contornadas por simples artifícios societários. Esse é o caso até da resolução da Anatel 101 de 99, porque havia um receio de que as empresas passassem a fazer operações societárias para burlar proibições do tipo, uma empresa não pode ser vencedora em 2 blocos, em 2 lotes, enfim. Então, há também esta preocupação e, do que se extrai da leitura, o setor que melhor detalha isso é o de telecomunicações, em razão da resolução 101 de 99. Então, fica aqui a dica de que, em outros setores, transporte, aquaviário e terrestre, talvez fosse a hora de avançar para que haja essa preocupação também, para evitar que as operações societárias possam esvaziar as restrições contidas nos editais. Setor portuário, não existem experiências consolidadas com imposição de restrições regulatórias e editais de licitação com caráter pró-competitivo. Aquilo que eu disse, existem restrições. Falei até um exemplo, né? Não pode ter, a empresa de navegação não pode ter uma participação na administração do porto, por exemplo, mas isso é algo que, se você não tem uma lei tratando disso, enfim, são restrições criadas, inclusive em relação a esse tema, houve até um veto na lei de portos, mas na prática se implementou por edital. As restrições estão fundamentadas em competências legais, né? Enfim, da ANTAQ, e a regulamentação da ANTAQ não prevê um tratamento mais pormenorizado do monitoramento das participações societárias no setor, aquilo que eu disse. O ideal seria seguir a Anatel em relação a esse tema, né? A resolução 101 de 99. Aeroportuário, não existe experiência, mais uma vez, né? Estamos engatinhando, mais uma vez, competências legais, aqui fundamento a atuação. A imposição de restrições encontra respaldo explícito em decretos do Poder Executivo. Aqui você já tem alguns decretos tratando do setor aeroportuário, não apenas resoluções da ANAC, não havendo regulamentação emitida pela ANAC para amparar tal conduta. Então, olha que confusão. Em cada setor você tem uma dinâmica. Em uns você tem maior investimento na restrição por edital. Em outros, em decretos. Quer dizer, o ideal seria o quê? Talvez uma lei ou um decreto que estabelecesse, ainda que de forma setorial, as restrições que cada setor poderiam impor, ou ainda que fossem restrições mais gerais, né? Enfim, porque tem um norte, tem uma diretriz. Tudo que aparece restrição, geralmente é para evitar o quê? Concentração do mercado, monopólio, evitar verticalização, concentração, enfim. E se tivesse nessa linha, né, você poderia restringir. A análise dos setores estudados permite a identificação de alguns pontos comuns, como a inexistência de previsões legais específicas para autorizar a imposição, e, em geral, utiliza como fundamento legal a competência dos órgãos reguladores para a defesa da concorrência e estímulo à competição, aspecto que não tem sido objeto de questionamento por parte dos órgãos de controle. Então, ora, os órgãos de concorrência, CAD, né, Secretaria de Acompanhamento Econômico, eles vão municiar as agências informando, olha, é bom que isso não aconteça, que não haja verticalização e tal. Ora, a própria agência vai editar atos sobre essa matéria. Estratégias preventivas e corretivas do impacto anticompetitivo da regulação estatal. Aqui o artigo é do Eduardo Jordão, né? Não sei se vocês conhecem o trabalho do Eduardo Jordão. Ele tem um livro que é, a meu ver, disparado o melhor livro sobre controle da administração pública. O título é extenso, é o Controle de Administração Pública Complexa, uma coisa assim, em que ele sustenta no livro, basicamente, a tese, Eduardo Jordão, ele sustenta a tese de que, em linhas gerais, né, isso no livro dele, não aqui, mas aqui está alinhado,
que a administração, assim, os órgãos de controle complexa. Isso. Aí ele fala do direito norte-americano, porque ele fez, assim, as pesquisas dele de doutorado foram nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, foram em vários países. Então ele foi falando de cada um desses países. É muito bom esse livro. E, assim, enxugando, assim, pegando o núcleo duro, o que ele fala de, a meu ver, de interessante? Tudo bem, os órgãos de controle têm que ter uma posição de deferência em relação à decisão regulatória. Beleza, né? E aqui eu estou falando Tribunal de Contas, Judiciário, né? Todos os órgãos de controle. Mas, se o tema disser respeito a um tema, ele usa essa expressão juridicamente sensível, e eu traduzo isso por direitos fundamentais, ou seja, se o negócio impactar o exercício de direitos fundamentais, o controle deve ser mais intenso. Ou seja, você tem que ter uma coragem em relação ao controle jurisdicional do Tribunal de Contas, a depender da matéria que está sendo regulada. Então, isso eu acho interessante. Né? E aí ele faz um discurso nesse artigo, dizendo basicamente o seguinte: olha, há muita preocupação com a preservação da concorrência entre os competidores. Vamos olhar se há uma efetiva competição, se não estão formando preços em regime de cartel. Só que não há muita preocupação com as regras estatais que geram o que ele chama de uma anticompetitividade. Então, a preocupação ela deve existir em relação aos que competem, mas também em relação à análise das regras estatais que vão organizar a concorrência. E ele chega a destacar que o problema maior não está na competição entre os particulares, mas nas regras sobre competição, que acabam estimulando concentrações e abuso do poder econômico. Estratégias preventivas para evitar o surgimento de regras anticompetitivas. Ele fala de estratégias preventivas e repressivas, né, e corretivas. Né? Então, preventivas, medidas passíveis de serem adotadas antes da emissão da regulação, objetivando evitá-la, podem ser destacadas duas principais modalidades de atuação: repressão ao lobby por regulação anticompetitiva e atuação dissuasiva perante o regulador. E aí ele fala da advocacia da concorrência, que é legítima. E ele dá destaque à Secretaria de Acompanhamento Econômico, mas nada impede que as agências reguladoras também atuem nesse segmento. A advocacia da concorrência, aliás, é uma expressão até mundialmente utilizada, ela tem como objetivo defender práticas competitivas. Olha, nesse setor, o que é bom fazer, né? É porque aqui no Brasil, isso é resolvido de que forma? O Ministério Público ajuiza uma ação civil pública, fica lá aquele processo, e ninguém discute o tema, ninguém propõe nada, é só destruição, acaba com aquilo, porque aquilo é ruim. Não, mas peraí, mas tem que construir alguma coisa. E essa construção, ela pode ser feita pela advocacia da concorrência. Em relação ao lobby, o que eu achei interessante do artigo é o seguinte, isso eu queria até ver com vocês, o que vocês acham? Vocês acham que um lobista, né? Como eu falo, lobista, né, é o sujeito que representa o interesse de um grupo específico, pode pleitear institucionalmente, nas instituições, a preservação de um setor a fim de que não haja competição? Defender no lobby práticas anticompetitivas, isso é válido? Ou será que isso é um ilícito porque viola a concorrência de representar, né, digamos assim, um incentivo ao abuso do poder econômico? Sei lá, uma empresa de ônibus que está com uma linha e aí existe o risco de licitarem uma segunda linha que vai gerar perda de arrecadação. E aí aquela empresa contrata advogados, né, mas o nome está lá advogado, mas na verdade são... porque a expressão lobby ficou estigmatizada, mas no fundo é uma atividade nos Estados Unidos regulamentada, enfim. Mas existe lobby do bem? Existe lobby do mal? Ou existe o lobby? E aí eu não sei se vocês vão concordar com o que eu vou dizer, mas eu não vejo nenhum ilícito em relação à pessoa que defende o que é errado. O problema não é defender, o problema é aquilo ser aceito, mas se foi aceito, paciência. Né? Quer ver o maior exemplo de lobby, de prática anticompetitiva do que o lobby feito pelos cartórios? Né? Para o cara ficar carimbando com tecnologia que já existe aí para certificação digital. Não, mas sistema de registro de imóveis do jeito que é quando você já tem blockchain. Em Dubai já se adota, enfim, mas... Ao mesmo tempo que eu discordo do modelo, eu sou o primeiro a defender que ele tem o direito de defender a preservação desse modelo. E cabe ao Estado e à sociedade fazer uma avaliação. Mas esse é um tema
que precisa ser mais explorado, porque vocês vão lidar com isso nas agências. Você vai estar lá na procuradoria, sentado na sua mesa, daqui a pouco você está analisando, né, uma minuta de portaria e vem lá o sujeito, quem é esse sujeito? Ah, ele é representante da indústria farmacêutica, sei lá do quê, representante das concessionárias, não sei onde. Aí você não vai recebê-lo? Não, isso aí eu acho assim, tem que receber, é covardia, porque na verdade eles se organizam. A sociedade, cadê, né? É isso que é criticado, e é o que falta. A advocacia da concorrência não é tão estruturada quanto o lobby por uma regulação anticompetitiva. Ou então não se fazer, não vou ouvi-lo. Será que ele não tem assim, um legítimo de interesse de preservar o status quo, ainda que seja algo anticompetitivo? O cara tem o interesse dele. Isso não significa que esse interesse vai ser acolhido, nem que aquilo seja crime, né? Enfim, tá, estratégias corretivas à disposição de autoridade. Aí aqui já na correção, né? O que se pode fazer? Atuação persuasiva diante do regulador, advocacia da concorrência, mais uma vez, a advocacia da concorrência, não só na prevenção, como também na dissuasão, para corrigir práticas anticompetitivas, e a atuação para anular a regulação anticompetitiva. Fala da impossibilidade de anulação da regulação pela autoridade antitrust. O CAD não pode fazer isso, anular uma prática. Ele decide sobre atos de concentração, faz recomendações. Olha, isso aí não está muito legal, então, mas ele não pode anular. E aí acaba que o problema é resolvido pelo Poder Judiciário. Talvez haja um nicho aqui de atuação das agências, criando um espaço plural para a resolução. Audiência pública. Vocês já fizeram audiência pública, consulta pública? É uma piada. Não é nada de público, porque só vai quem está interessado diretamente, vão aqueles grupos de poder já conhecidos e vão defender interesses privados. Outro dia eu orientei um aluno na UERJ sobre a legitimidade desses mecanismos de diálogo com a sociedade. E o que se constata, e ele fez uma pesquisa bem bacana, pegando as audiências públicas realizadas, acho que foi na Ancine, na Anatel, enfim, pegou 3 agências que eu não me lembro quais foram, e assim analisou, e até critiquei algumas conclusões a que ele chegou. Por exemplo, ele dizia assim, olha, essa audiência pública aqui, ele usou uma expressão tipo assim, é de fachada, não é de fachada, usou, é simbólica, assim, como se... por quê? Porque nenhuma contribuição sugerida na audiência pública foi acolhida pela agência. Aí eu falei na banca, olha, isso não quer dizer nada. Às vezes essas contribuições que foram feitas por um determinado nicho, um setor que está defendendo interesses esdrúxulos. E aí a agência, ao não aceitar aquelas contribuições, isso não quer dizer que ela não ouviu. Isso quer dizer que ela aceitou o outro lado. Então, nesse ponto, eu discordei dele. Mas o que não concordei foi em relação à falta de legitimidade dessas audiências públicas, consulta pública. Ninguém vai nesse troço. E quando vai para defender o ponto A, B ou C. Não chega lá a pessoa que está na rua, vou participar dessa audiência, até porque não entende do tema. Falar, sei lá, sobre serviço comutado, transferência, não sei o que, STP, tudo sigla. O cara não vai entender, como ele vai ter que participar? Então, assim, parece que faltam mecanismos para viabilizar um modelo de administração dialógica, consensual, para que se tenha essa, até não só prevenção, mas para correção. A agência cria uma regra ruim. Como é que isso é resolvido? Hoje eu te digo, ação judicial. Será que é o melhor caminho, né? Talvez abrir um espaço. Não vai resolver na audiência pública, não vai. Porque muitas vezes a resolução ela apenas materializa o interesse daquele que vai estar sentado na primeira fila da audiência pública. E é por isso que está dando problema, porque só o interesse dele está sendo ouvido, por mais que, né, em tese, a audiência seja para ouvir todo mundo. Portanto, acho que haveria um espaço para modificar essa situação. Sistema concorrencial, isso aqui eu não vou nem comentar, eu só queria, estamos chegando aqui no final, já deu até o tempo, eu tenho que correr para o aeroporto, mas eu queria só dizer o seguinte, impacto regulatório, outro tema que está na moda, né? Vocês sabem que a lei de liberdade econômica está tratando disso, as leis das agências, enfim, já começam a também se preocupar. Não sei se vocês conhecem, a Casa Civil tem lá um documento magnífico, estabelecendo diretrizes para a elaboração de uma análise de impacto regulatório. É um tema que foge até da parte jurídica, é um tema que está alinhadíssimo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, nós temos fundamentação jurídica para exigir a IR em razão do que prevê a lei de introdução. Estou falando isso porque, ainda que a lei da agência tal não tenha previsto nada disso, essa é uma medida
que se destina a alcançarmos um resultado proporcional na regulação. Em relação a isso, né? Não é simples, você tem todo um procedimento, né? Sinal verde, sinal amarelo, a ANS já faz isso também, porque são vários os envolvidos, os usuários vão sofrer impacto, enfim. E aí eu posso até disponibilizar esses slides para vocês, e aqui basicamente o que eu fiz foi fazer um apanhado do que a legislação traz, né, a lei das agências reguladoras. Aqui essa parte primeira é mais a questão da articulação entre as agências e os órgãos de concorrência, mas já para o final aqui, já pego aqui na lei das agências, né, a previsão da análise de impacto regulatório e, inclusive aqui, o regimento interno de cada agência de exportar. Então, isso já vai começar a aparecer para vocês aí, né, como uma exigência de atuação na regulação, né? Porque a lei das agências inovou nesse ponto. Aliás, a lei das agências não inovou em muita coisa, não. Tem muito negócio, nova lei das agências, né? É assim, meio enrolação, porque na verdade repete muita coisa. Realmente, o que ela, digamos assim, estimula é a articulação entre as agências e entre as agências e os órgãos de concorrência, né? O resto assim é meio do mesmo, tem algumas regrinhas, enfim, sobre a nomeação dos dirigentes e tal, mas não é nada assim revolucionário, tá certo? Gente, assim, o tempo passou rápido, até eu tentei assim apresentar para vocês, como eu disse, desde o início. Os temas, os tópicos eram assim, abrangentes e cada qual falando de um tópico específico. Eu tentei trazer para vocês basicamente um resumo do que há de mais moderno em relação a essa temática, porque são autores com aderência no tema, né, que estão aí no fronte da regulação e dizer que, assim, há muito mais a explorar do que aquilo que nós vimos agora, porque eu só dei a pincelada. Falei, tem regra de restrição, está dando dor de cabeça, quais são os limites? Talvez haja espaço aí para, no âmbito de cada agência, você fazer normativo sobre restrição, né? Questão da universalização. Não é simples porque não dá para universalizar tudo, você tem que ter prioridade e essa prioridade ela muda conforme o tempo, né? Qual é a prioridade de universalização da NTT? Fazer um determinado tipo de rodovia, mas daqui a pouco muda o tipo de transporte. Já vi lá uma reportagem de moto voadora, sei lá, né? Quer dizer, aí você vai investir num tipo de tecnologia e depois... E isso tudo permeado por lobbies, né? Das ferrovias, das estradas, né? Até uma história interessante dos Estados Unidos que, quando resolveram transformar para o sistema ferroviário, do ferroviário para o rodoviário, porque antigamente nos Estados Unidos era tudo cortado pelas ferrovias. E houve uma mudança brusca, né? E isso, brusca não, mas significativa ao longo do século XIX, século XX também, né? E as estradas americanas passaram a ter um papel forte no transporte de commodities, e isso gerou muito lobby das empresas ferroviárias. Teve estado que proibiu o caminhão passar por rodovia, enfim, e aí você sabia qual era o objetivo. Então, isso tudo pode dificultar o debate em torno da universalização. Eu me comprometo, então, a passar para vocês não só esse slide, como o slide lá dos outros, enfim, né? E obrigado aí pela atenção, né? Espero ter contribuído de alguma forma. Hoje foi o último encontro, né? Espero que o curso todo tenha sido bom aí para vocês e que tenham um bom feriado amanhã, né? Porque todo mundo é filho de Deus, né? Gente, valeu.